em relação as dúvidas, né, assim, que eu tenho são em relação à minha ida pessoalmente no empresário para demonstrar para ele as teses, né? Porque teve um dia, inclusive, que eu falei assim, não, eu vou tentar. Nesse momento que eu fui tentar, surgiu duas outras questões dele para mim, que aí eu não soube responder. Como eu estou atuando em parceria, e esses parceiros já têm outros processos antigos, tributários também, eu estou começando agora. Aí quando eu cheguei para ele para apresentar, foi até a exclusão do ICMS do PIS e COFINS, salvo engano, que eu vi aqui com você, conversei com o meu parceiro, ele falou assim, não, vamos para cima. E aí, no momento que eu fui, no primeiro empresário que eu fui, ele falou assim, mas e tal situação? Aí, como eu não sabia, eu fiquei todo perdido. Aí eu falei, pois isso aí é um caso, dei lá meio que uma enrolada e voltei de novo para a questão do ICMS. Aí ele falou assim, tá, mas e quantos clientes você já tem? Eu, particularmente, não tenho nenhum. Assim, mas você está no escritório que tem. Pois é. Aí eu fui e falei assim, não, eu estou começando agora em parceria com esse escritório antigo, mas eles têm. Só que eu não sabia o nome de um. De umzinho eu não sabia. Tá. Eu falei assim, vamos fazer o seguinte, eu vou voltar com essa informação outro dia. Fui, peguei a informação, ele me passou umas quatro empresas que ele já tinha feito já esse trabalho. Assim, aí voltei, conversei com ele falou assim, não, pô, beleza. Aí eu tinha conversado com o gerente, né? Falei assim, vamos fazer o seguinte, você verifica um dia aí para você vir para conversar com o dono. Só que aí, a partir desse momento, a pandemia começou a fechar as coisas tudo, deu aquele problema todo, aí eu dei uma parada. Por quê? Porque eu pensei comigo, assim, é melhor eu ter pelo menos um pouco mais de conhecimento para não chegar numa situação dessa e ele falar assim, me fazer uma pergunta que eu fico sem responder. E aí eu perco a oportunidade e perco o cliente naquele momento. Né? Eu tenho algumas sugestões com base nisso que você está falando, né? Para as próximas, porque como a gente disse ontem, né? Ontem com o Carlos, uma coisa que ele falou é isso, né? Primeira reunião, a gente vai lá todo tremendo, e mesmo que não dê errado, isso já é uma experiência para a gente perceber o que deu errado e na próxima a gente corrigir. Então, assim, você está começando agora, mas primeira coisa, ninguém precisa saber que você está começando agora. Tá? Então, você não precisa falar isso. É claro que nesse momento ele te pegou de surpresa. Então, assim, eu não estou dando puxão de orelha, não. Estou te preparando para a próxima, tá? E porque eu conheço pessoas, eu conheço muita gente, né? E eu conheço pessoas, assim, que se formou com 45 anos, né? Tem um amigo meu que se formou com 45 anos, e aí ele entrou, né, também numa parceria num escritório, e ele faz isso que você faz de ir oferecer as teses. E ele não fala que ele está começando agora, tá? Mas o que ele conhece? E foi até ele que me falou isso aqui. Então, assim, nessa nossa troca, a gente vai ganhando muito conhecimento. Primeira coisa, conheça o seu escritório, já que você não está autônomo. Porque uma coisa é a pessoa autônoma, como o Carlos, etc. Você já está num escritório antigo. Embora você esteja novo lá, começando, ninguém precisa saber. Você está representando o escritório XYZ. Eu sou advogado aqui do escritório XYZ, e aí você começa, inclusive, a falar, elogiar o escritório, tá? Você não tem o seu currículo ainda, mas o escritório tem. Então, você fala assim, o sócio fundador do escritório é o fulano de tal, que atua desde não sei quanto, etc. Nós temos uma equipe de tantos advogados, se isso for relevante, tá? Eu estou dando um exemplo, se isso for algo positivo. Às vezes, as pessoas falam assim, por exemplo, esse meu colega fala assim, o nosso escritório foi indicado pela análise como um dos melhores do Brasil e etc. Ele não precisa falar dele, ele está falando do escritório dele. Nós advogamos para as empresas
X, Y, Z. Então, antes da próxima reunião, você vai agora fazer um estudo do seu escritório. Né? Então, por quê? Porque o cara quer ganhar confiança. Então, você, né? Quantos clientes vocês já têm com isso aqui? Já que você já é um escritório, então, próxima vez que for aplicar uma tese, você fala assim, olha, para essa tese nós já temos, se tiverem, né? Os clientes X, Y, Z, aqui, tantos clientes que são grandes empresas. Ou, às vezes, se é uma tese inovadora, que ainda nem tem cliente, você fala assim, olha, nós temos como clientes, em geral, o que também não é mentira, mas são pessoas que confiaram no trabalho de vocês. Sim. O banco tal, a empresa X, o supermercado não sei das quantas, são nossos clientes. Uhum. Então, você, assim, o que acontece é, você não estava preparado para as perguntas que ele fez. Exato. Né? Então, você titubeou. Mas agora, a gente tem que tomar, como eu sempre falo, não isso como, ai, que droga, errei a mão. Não. Então, foi uma experiência para no próximo, ainda mais você que tem esse suporte desse escritório antigo e com vários clientes, você estudar o seu escritório, o portfólio do seu escritório, para ir preparado para falar do escritório. Né? Para falar do escritório em si. E outra dica que eu dou, porque às vezes você vai preparado, aí quanto ao direito em si. Então, você vai agora estudar o seu escritório e ver todas as coisas maravilhosas que tem no seu escritório, qual é o sócio que tem mais experiência, quantos anos de experiência, ou se ele tem especialização, ou se ele tem mestrado, ou se ganhou algum prêmio, ou quais são os clientes. Isso vai buscar tudo que é de bom ali do escritório. E é isso que você vai apresentar. Se é desse escritório. Não é só você que vai cuidar do processo, é o escritório. Sim. Né? Então, agora, um outro detalhe que você também mencionou é que ele começou a fazer umas outras perguntas que você não estava preparado. Não sei se ele perguntou coisas... Se ele perguntou coisas de direito, outras coisas de direito. Foi isso também ou não? Foi assim, foi em cima assim, de questões, eu acho que em cima de nota fiscal, um exemplo. Igual uma situação que você tinha dito aí um dia atrás, do ICMS, esqueci como é que é o termo que você usou. Tipo, ICMS... ST, será? Eu acho que foi. Foi alguma coisa assim. E aí eu falei assim, para onde é que eu vou agora? Né? Porque eu não tinha esse feeling, né? Para responder para ele que isso aí ou caberia dentro da ação ou não. E aí, como ele perguntou se isso caberia o ICMS-ST dentro da ação ou não. Tá. E aí eu fiquei meio perdido e falei, poxa, eu não sei. Aí, a partir desse momento, eu comecei a ficar um pouco mais conservador em relação a essas idas pessoalmente ao empresário e falei assim, não, deixa eu pelo menos ter um pouco mais de conhecimento sobre essas questões, o que é que, quando incide o ICMS, quando não incide, quando incide o PIS e COFINS, quando não incide, para mim chegar para ele lá e ter a certeza do que eu tô querendo dizer, né, para ele acreditar em mim também, porque se você não acreditar, ele não vai fechar o contrato comigo nunca. Exato, exatamente. E até isso é uma questão de treino também. Tanto essa questão de você falar, eu preciso ganhar mais conhecimento para apresentar, como você treinar, desviar disso daí. Desviar sem desviar, né? Assim, sem falar, como você falou, tentei desviar e tal, titubeei. Mas para você dar alguma resposta que seja assim, que dependa de uma análise. Por exemplo, uma situação como essa. Aí cabe ICMS-ST essa tese também? Aí você pode falar assim, olha, depende do modelo da operação. O ideal para a gente falar se cabe exatamente é examinar um documento fiscal. Se você quiser me passar o documento fiscal, a gente faz uma análise para você e vê se aplica também. Percebeu como que você saiu sem dizer que não sabe? Então, às vezes, quando fizer uma pergunta de direito,
né? Um outro tema. Você foi lá falar de um tema e o cara fez uma pergunta assim que putz, não estava no seu radar. Você pode falar, olha, isso aí é algo que para a gente te dar uma certeza, uma segurança quanto a isso, o ideal é examinar pelo menos a sua documentação ou alguma nota fiscal para verificar como é que está registrado, né? Me passe essa informação que eu retorno para você com a resposta. Uhum. Se ele fizer uma pergunta ainda de outro assunto, isso aconteceu comigo, eu já falei isso aqui em outras aulas, etc. Mas já aconteceu comigo, a gente estava fazendo uma apresentação, era virtual, não era lá na presença, né? Era online, já em tempo de pandemia, uma apresentação de algumas teses para um cliente. E a gente não estava nem pensando, né? Porque são tantas teses, né? A tese da não incidência da imunidade do ICMS nas exportações indiretas, né? Que assim, se eu exporto, eu não tenho que pagar ICMS. Mas e se eu vendo para você, que é uma trading, e você vai exportar, será que nessa venda tem ICMS ou não, né? Eu conhecia a tese e a argumentação, mas eu não sabia como é que estava o posicionamento do judiciário. Então ele falou assim, e aí, como é que está no STF? A gente o STF tá julgando essa tese aí, né, da exportação indireta. Que vocês acham? Como é que está essa tese aí? Aí, sabe o que eu falei? Falei assim, olha, eu não estou acompanhando o julgamento, né? Eu acho que é uma tese boa, mas eu não sei como é que o judiciário está neste momento, porque o direito é vivo, então isso a gente utiliza, inclusive, a nosso favor. Eu não sei, neste momento exato, qual está sendo o entendimento majoritário do STF. Né? Eu acho que é uma tese boa, mas eu não sei como é que o STF está, nesse momento, se posicionando. Então, eu vou verificar isso e te mando uma resposta. No mesmo dia, fiz a minha pesquisinha, vi que estava com entendimento favorável, etc., mas ainda não tinha terminado o julgamento, e mandei a informação àquela. Falei assim, agora eu vou acompanhar aqui, quando eu tiver notícias do final do julgamento, eu te passo de novo, sabe? Então, assim, é aquilo que eu falei, não tem como a gente saber tudo. Então, né, o negócio é que você, com as reuniões, né, então, por isso até a questão principal, se prepare, mas não deixe para falar assim, agora eu só vou fazer reunião, seja presencial ou seja virtual, porque dá para fazer online, né, na pandemia, não deixe para fazer só como você falar assim, agora eu sei tudo desses tributos. Uhum. Porque você nunca vai saber tudo.